noite de muito aprendizado, com certeza. Eu acho que a gente espera mais um pouquinho, vocês acham, minha gente? O que é que vocês acham? Vocês são muito pontuais, esperam uns 2, 3 minutinhos. O que é que você acha, Lili e Adélia? Eu acho que deve começar no horário. Eita, sabia. É Laércio Ribeiro, viu, Lili e Laércio Ribeiro. Adélia? Meu Estou sem Deus. imagem porque eu estou na rede. Olha, isso é Caxias demais, viu? Tem que começar exatamente no horário. Ele não dá uma colher de chá para ninguém tomar nenhuma sopinha, viu? A gente vai. As palestrantes já estão aí, As estão palestras. aguardando, não é? Exatamente. Em respeito a elas É isso aí. e a todos os que foram pontuais, não é verdade? É isso mesmo. Então, a gente, nessa noite, gente, nós teremos esse tema bastante interessante, né? E que suscita muitas dúvidas e vai ser uma noite, com certeza, de um grande aprendizado para todos nós. Eu acho que cada um de nós, como gastroenterologistas, vai ter uma pergunta, vai ter um questionamento para fazer aí para a Adélia e Lili, mas isso vai ser feito só após as palestras, né? E aí a gente vai iniciar com a doutora Adélia, que vai abordar justamente as alterações gastrointestinais na COVID. Ela vai fazer um apanhado inicial geral dessa situação da relação entre a COVID e o aparelho digestivo, e depois, em seguida, a Liliana Mendes vai nos falar sobre as alterações hepáticas na COVID, que também é outro tema de bastante interesse, né? A doutora Adélia é especialista em gastroenterologia pela FBG, endoscopista pela SOBED. Ela também faz parte do grupo de doença inflamatória intestinal. Ela é secretária atualmente da Federação Brasileira de Gastroenterologia e vai ser a futura vice-presidente da FBG, não é isso, Adélia? Me corrija se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar a mais. Eu sei, Lili já me contou que você é muito modesta, o seu currículo é bastante vasto, mas você só nos forneceu esses dados. Então, a palavra tá franqueada aí para você, viu, Adélia? Seja muito bem-vinda. Desde já eu agradeço em nome da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia e da Sociedade Alagoana de Endoscopia Digestiva, né, da SOBED de Alagoas, vocês terem aceitado assim tão prontamente esse convite para falar de um tema que poucas pessoas têm esse domínio e a gente vai, com certeza, aprender bastante com vocês. Fique à vontade para as suas considerações. Bom, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Não estou vendo meu amigo Laércio aqui, mas estou vendo a minha doutora querida, Lorete. No meu currículo, pode pôr, amiga da doutora Lorete. Para mim, isso aí são os primeiros planos, né? Essa é uma reunião candanga, né? Porque até a Eleusa, que vai moderar, ela já teve aqui uma época com a gente aqui em Brasília, então ela tem um pedaço do coração dela aqui, com certeza. Né? Eu não tenho, na verdade, assim, eu não trabalho diretamente com Covid, né? Atualmente eu estou aposentada do serviço público, então eu não trabalho mais no hospital, como a Lili. Eu estou só no consultório. Mas a gente tem que começar a entender esse assunto, porque a pandemia vai embora, a gente espera que breve, mas ainda vai ficar. Então a gente vai conviver ainda com isso há algum tempo, né? Enquanto você se prepara aí, dando as boas-vindas aí à doutora Lorete, a professora Lorete, é uma grande honra, professora, tê-la aqui na nossa humilde residência, como diz a história, na nossa humilde reunião, diante de tanta grandeza aí da senhora, e todos nós, com certeza, de norte a sul do país, somos seus fãs, aprendemos sempre bastante com a senhora, seja muito, muito bem-vinda. E vai ser, com certeza, um enriquecimento muito grande a sua presença aqui conosco.
Leila, estão vendo minha tela? Estamos sim. E aí eu gostaria de pedir a todos os colegas que fechem seus microfones para que fique melhor o som para a doutora Adélia. Bom, eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação, né? Como eu falei, eu não trabalho diretamente com corona, em hospital, em enfermaria, né? Experiência de consultório e a literatura, né? O Covid-19 é uma doença causada pela infecção pelo coronavírus, é um vírus RNA. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dispneia. A grande maioria são casos leves, de leve a moderados, e a disseminação se dá por gotículas respiratórias e contato com superfícies contaminadas. Também pode haver uma transmissão fecal, onde já foi isolado o RNA viral nas fezes. Uma pessoa infectará 2 a 3 pessoas, isso antes do Omicron, né, dessa nova cepa que parece que ela é... Parece não, ela é bem mais contagiosa, né? Tem um período de incubação que varia de 1 a 14 dias, uma média de 5 dias. A contaminação se dá antes do aparecimento dos sintomas até depois do aparecimento deles. E o indivíduo sintomático tem 50% mais de chance de contaminar do que os assintomáticos. Grande parte, como a gente falou, a maioria, os sintomas são leves, e um longo período de incubação sem sintomas, que facilita essa contaminação, né? Porque as pessoas não estão isoladas sem saber que estão com a doença e vão contaminar as outras pessoas. Os principais sintomas da COVID é febre, né? A grande maioria das pessoas tem febre, e algumas pessoas não vão apresentar febre e vão ter apenas sintomas digestivos, né? Sendo principalmente a diarreia e a náusea. Nesse diagrama aqui, em verde, a gente vê os pacientes, 42% apenas com sintomas respiratórios, 45% associação de sintomas respiratórios e digestivos, 3% deles em vermelho, a gente vai ver só sintomas digestivos sem sintomas respiratórios, e 10% pacientes assintomáticos, sem nem sintomas digestivos, nem respiratórios, né? A maior parte dos pacientes ambulatoriais com Covid-19 vão apresentar esses sintomas: anorexia, diarreia, náusea, dor abdominal e distensão abdominal, sendo que a anorexia e a diarreia são os predominantes, e normalmente esses sintomas desaparecem após 4 semanas do início da resolução, tá? Chamando a atenção que as complicações gastrointestinais nos pacientes ambulatoriais não hospitalizados é pouco frequente. Eles podem apresentar sintomas, mas geralmente não têm grandes complicações. E os tratamentos medicamentosos, como a hidroxicloroquina e ivermectina, podem estar associados na gênese dos sintomas gastrointestinais, principalmente na epigastralgia, tá? Interessante que essa semana, a paciente não é minha, mas eu fiz uma manometria de esôfago, uma paciente jovem, e ela apresentava, já teve a Covid há mais de um ano, uma gastroparesia que até hoje não se resolveu. Tá? Então, a gente pode pegar alguns sintomas mais complexos. Os sintomas mais comuns, como a gente falou, são os respiratórios, né? E o que chama a atenção é que os sintomas gastrointestinais não foram associados a maior mortalidade. A comorbidade, as piores comorbidades são a hipertensão, diabetes e obesidade. Quando você apresenta sintomas de anorexia, diarreia, combinado com perda de olfato e paladar e febre, é praticamente patognomônico da infecção hoje pelo Covid-19. O acometimento do gastrointestinal da COVID, a gente tem os fatores, né? Pelos receptores da angiotensina 2 no trato gastrointestinal, que está presente em vários órgãos do aparelho gastrointestinal. Também pode ser os sintomas secundários aos medicamentos utilizados para tratar a própria doença. E, em casos graves, também pode ter o acometimento do estado geral da perfusão, levando a sintomas do trato digestivo. Também a alteração da microbiota
que aumenta a permeabilidade intestinal, e alteração no eixo cérebro-intestino e pulmão-intestino, que a gente vai discutir mais para frente. Então, aqui está a presença dos receptores da angiotensina em vários órgãos, né? Além dos alvéolos, está presente em praticamente todo o aparelho digestivo. As biópsias obtidas de esôfago, estômago e duodeno pela imunohistoquímica mostrou a presença do RNA, do vírus, e proteínas em células das glândulas epiteliais. O COVID também causa um estado de hipercoagulabilidade e complicações tromboembólicas. A gente vai ver também nos trabalhos mais à frente que isso também é um fator importante na gênese dos sintomas, né? Pode causar isquemia mesentérica e lesão microvascular. Inicialmente, acreditava-se que os pacientes, pega os trabalhos lá no início da pandemia, que os pacientes com sintomas gastrointestinais teriam maior propensão do desenvolvimento de uma doença mais grave. Mas isso, com o decorrer dos estudos, né, conhecendo mais a doença, mostrou que os pacientes com sintomas gastrointestinais, eles têm uma mortalidade menor. E ela foi observada que você tem menos proteínas inflamatórias circulantes nos pacientes com sintomas gastrointestinais. Tá? Apesar de ser o sintoma mais frequente, além dos respiratórios, ele tem, vamos dizer, um bom prognóstico, uma melhora do prognóstico desses pacientes. Como que a gente vai abordar um paciente com sintomas gastrointestinais na era da COVID, né? Se o paciente está numa área prevalente e está apresentando febre, dispneia, perda do olfato, do paladar, alteração do paladar, uma grande suspeição da contaminação pelo COVID, a gente vai fazer o teste do COVID. Se ele não der positivo, a gente vai ver a história clínica, procurar outros sintomas, outras comorbidades, né? Principalmente na diarreia, a gente vai ter que afastar Clostridium, cultura de fezes. Se der negativo, se você achar positivo, você vai tratar a doença. Se der negativo, você vai insistir na pesquisa do COVID. E esse algoritmo aqui mostra como a gente deve manejar a diarreia, que é o sintoma mais comum no aparelho digestivo no COVID, né? Então, nesse paciente, a gente deve fazer a pesquisa do COVID e do Clostridium difficile, coprocultura. Se for positivo, tratar adequadamente, né? Se for negativo, considerar o uso de agentes antidiarreicos, né? Como pode ser a loperamida, o Avid também, a gente pode usar, probióticos também. E se ele não melhorar, a gente vai questionar se essa diarreia não seria medicamentosa, usando os medicamentos para tratar a COVID, né? Se ele não estiver usando medicamentos, procurar outra fonte. Se tiver, questionar e até a retirada desses medicamentos. A diarreia nesses pacientes, ela está muito relacionada também à presença do Clostridium, né? Então, tem os antibióticos mais associados, são os macrolídeos, as cefalosporinas e as fluoroquinolonas, que está associado ao Clostridium, e a gente vê que a diarreia, ela é mais preponderante, aparece mais nos pacientes hospitalizados, né, do que nos pacientes ambulatoriais. E interessante desse trabalho, que mostra que a colite pseudomembranosa, uma imagem aqui embaixo, mas também viu que nesses pacientes, além da pesquisa, do aparecimento do Clostridium, muitas vezes essa diarreia é secundária a alterações vasculares, né? Como a gente comentou lá na frente, que o COVID pode acarretar sintomas isquêmicos, né? Eu achei bem interessante esse trabalho, onde mostra endoscopias realizadas em pacientes hospitalizados, pacientes com COVID. A maioria foi por sangramento do trato gastrointestinal, né? Tinha outras comorbidades, né, que a gente já comentou, que levam ao pior prognóstico. E os sintomas mais comuns que os pacientes reclamavam era dor abdominal e diarreia. Então, foi feito tanto a endoscopia alta quanto baixa, e a conclusão que eles chegaram
que quase metade dos pacientes acometidos de Covid, submetidos à endoscopia, apresentavam lesões agudas, compatíveis com lesão isquêmica, né? Então, a gente já tinha comentado da síndrome tromboinflamatória microvascular nos pacientes com Covid, que podem também estar associados à diarreia, não só a infecção pelo Clostridium. A maior parte desses trabalhos que eu vou mostrar aqui, desses trabalhos foram do DDW, do ano passado, e do EGW, os trabalhos apresentados nos congressos. E também teve antes do DDW, eu acho que foi em março, teve uma revista, uma edição especial da AGA, do Gastroenterology, só sobre o Covid. Então, muitos desses trabalhos que eu estou tirando é dessa apresentação. E mostra que a dispepsia ela é frequente nos pacientes com pós-Covid, né? E que a dor epigástrica, como eu falei, está principalmente nos pacientes relacionados ao uso de medicamentos para tratamento da Covid. E mostrando a persistência desses sintomas após o quadro da resolução da Covid, né? A gente sabe que o síndrome do intestino irritável muitas vezes está relacionado a uma síndrome pós-infecciosa, né? 10% dos pacientes com intestino irritável têm uma síndrome pós-infecciosa. E na Covid, nesse trabalho, mostrando os sintomas, né? Constipação, diarreia, dor abdominal, náusea e vômito, que persistiram após 3 meses e meio da alta. Em 16% dos pacientes envolveram síndrome do intestino irritável. E até quando, né, vai persistir, a gente ainda tem que ter mais estudos para saber até quando vai se prolongar isso, mas já está bem documentado. Tá? Inicialmente, achava-se que a elevação da lipase estava associada a um pior prognóstico nos pacientes com Covid. Você pega alguns trabalhos iniciais, quando começou a pandemia, e falavam isso. E esse trabalho aqui, apresentado também no DDW, mostra que não tem essa correlação do aumento da lipase com o pior prognóstico, né? A pancreatite em si, ela não é tão frequente nos pacientes com COVID, mas a amilase nesses pacientes podem estar elevada pela falência renal, pelo uso de corticoides, pela hiperperfusão, né? Pela gastroenterite, e para um paciente ser grave. Então, no final, mostrou hoje que não existe a correlação, que a gente vai pegar algumas aulas anteriores que falavam do pior prognóstico da amilase, mas não foi confirmado isso. Bom, preocupação também, a gente usa muito, um dos medicamentos que a gente mais usa na gastroenterologia são os IPPs, e esse trabalho mostrou que os pacientes que usam de bloqueador H2 e IBPs não estão com risco aumentado de COVID. Notou-se que os pacientes, exceto com o paciente que usava omeprazol, que parece que tem um aumento, mas não nos outros bloqueadores, nos outros IBPs. Em relação aos pacientes com doença inflamatória intestinal, os medicamentos anti-TNF e tioporinas não foram associados a um risco aumentado de desenvolver infecção pelo COVID. Então, o que se mantém hoje, que os pacientes devem manter o tratamento da doença inflamatória, né, com esses imunossupressores, eles devem ser vacinados, né, é recomendada a vacina, hoje está tudo muito claro com isso, e eles também não têm uma pior evolução da doença quando são contaminados. Eles têm menos risco de ser contaminados, e quando contaminados, eles não têm um prognóstico pior. Exceto pelo uso de corticoides, né? Os corticoides devem ser evitados, fazer aquela pulsoterapia com corticoide nos pacientes, se possível. E também mostrou que o uso de imunobiológicos, a anti-integrina, né, o vedolizumab, tinha menos efeitos, menos chance de pacientes apresentarem risco de hospitalização. Melhor, eles têm uma ação mais protetora do que o anti-TNF e a anti-interleucinas. Bom, o grande assunto da gastroenterologia hoje é a microbiota, e também não vai faltar aqui no COVID, né?
Aí é para a gente pensar também nessa desbiose. A gente vê que os pacientes com pior prognóstico são pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, que a gente já sabe que esses pacientes já têm uma desbiose em relação à população geral, né? E no paciente com Covid, a gente observa a diminuição do simbiose e aumento dos patógenos oportunistas e com pior prognóstico, né? Então, a gente tem o aumento do Clostridium, diminuição dos bacteroidetes, que ele diminui a expressão dos receptores de angiotensina, né? Então, mostrando que a gente tem que estudar, mas que essa desbiose, ela favorece tanto o aparecimento quanto a manutenção dos sintomas nesses pacientes. Esse trabalho agora, esse slide que eu estou mostrando, foi um trabalho publicado no Gastroenterology há, acho que até uns 10 dias. Então, além da alteração da microbiota intestinal, a gente mostra, esse trabalho mostrou que você tem alteração do metaboloma, né? Você tem diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta e da isoleucina nos pacientes hospitalizados com Covid. E a gente sabe do papel dos ácidos graxos de cadeia curta na imunidade, né? E a gente discute muito isso no uso de probióticos, prebióticos e probióticos da ação deles, né? Então, o butirato mantém a integridade da barreira intestinal para evitar translocações e circulação de endotoxinas intestinais e bactérias, reduzindo, assim, a resposta inflamatória sistêmica. Ele protege o hospedeiro da infecção viral por meio da regulação negativa de genes essenciais para a infecção pelo COVID, como a enzima de conversão da angiotensina 2 e regulação positiva das vias antivirais dos receptores Toll-like em organóides epiteliais e intestinais. A isoleucina alivia a gravidade do COVID-19, modulando a resposta imune do hospedeiro. E o suplemento, hoje esse trabalho mostrou que o suplemento nutricional com isoleucina melhora a fadiga central e muscular. Então, hoje, nesse trabalho, eles propõem, né, que a gente tem pego muitos pacientes que depois você fica queixando, eles estão bem, já voltam a trabalhar, mas sempre queixando de cansaço, uma fraqueza muscular, física. E esse trabalho propõe o uso de isoleucina nesses pacientes, como também a suplementação com probióticos. Eu acho interessante que esse trabalho aqui é da agora, foi publicado agora no final de janeiro, mas, assim, no DDW do ano passado já mostrava que essa síndrome da fadiga crônica nos pacientes com COVID, elas melhoravam com o uso desse probiótico SLAB51, que eu não sei o que é, a gente não tem aqui, mas ele já mostrava melhora dessa síndrome nesses pacientes, tá? E também esse trabalho agora é recente também, mostrando esse outro probiótico, que a gente também não tem acesso aqui, mostrando que ele melhora a resposta imunológica dos pacientes, tá? E o uso do probiótico aumenta os níveis de anticorpos IgG nos pacientes contaminados com Covid, e que eles diminuem as proteínas inflamatórias, interleucinas, e também mostra que esses pacientes diminuem a evolução da doença. Então, seria o uso do probiótico, aumentando a formação de anticorpos, reduzindo as enzimas, os marcadores inflamatórios e restaurando a desbiose dos pacientes hospitalizados com Covid-19. Então, a gente vê que, mais uma vez, a microbiota está relacionada com tudo e talvez seja no futuro, né, doutor Laércio quer comentar, para o tratamento de várias doenças, inclusive do Covid. E também a gente observa, da mesma forma que tem uma desbiose bacteriana, a gente tem uma desbiose fúngica nesses pacientes. E o questionamento é se isso seria sem ser um paciente hospitalizado, e se essa alteração da microbiota fúngica, um aumento de Candida e aspergillus, seria uma causa ou consequência
do Covid e da hospitalização com pacientes graves, né? Então, não está muito claro ainda qual seria a causa ou o efeito dessa alteração da microbiota fúngica. Bom, agora em janeiro, a FBG lançou esse livro, né, que está disponível para todas as pessoas, né, que quiser acessar pelo site da FBG. E aqui, lembrando no nosso encontro, em 2019, onde a FBG foi homenageada nos 70 anos lá na Câmara dos Deputados Federal, e a gente teve a honra e a oportunidade de participar. Tá? Agora eu vou passar para a Lili e depois a gente discute. Obrigada. Então, muito obrigada, Adélia, brilhante, né, palestra, realmente um apanhado de tudo que foi, eu acho que, levantado até então, os artigos mais interessantes sobre o envolvimento do trato digestivo com a Covid-19, e eu acho que assim, foi perfeito. Muitas dúvidas, talvez, os nossos colegas, algumas dúvidas de ordem prática, com relação à sua palestra, podem ter surgido, e aí eu gostaria que vocês fossem enviando pelo chat, porque aí, no final, a gente faz uma discussão já com a apresentação dos dois temas, tá? Deixa eu apresentar aqui a nossa querida Lili. A professora Liliana Sampaio Costa Mendes tem doutorado em gastroenterologia clínica pela Universidade de São Paulo. Ela é médica e hepatologista do Sírio-Libanês, do Distrito Federal, desde novembro de 2019. Ela é supervisora da residência médica em hepatologia do Hospital de Base do Distrito Federal desde 2018. É professora da pós-graduação em Ciências da Saúde da UNB e é coordenadora do Clube do Fígado do Distrito Federal desde 2009. Então, Liliana, você está aí com a palavra para a apresentação do seu tema e reforçando para os presentes para que a gente aproveite ao máximo dessa reunião. Vão enviando suas perguntas, seus questionamentos. Ao longo desse mês, Liliana, Adélia e professora Lorete, a gente tem, na nossa mídia, a gente tem abordado, no nosso Instagram, a gente escolhe sempre um tema para discutir de forma exaustiva aquele tema, e o planejamento a gente está iniciando com a reunião, e vamos discutir ao longo do mês questões relativas ao envolvimento do trato gastrointestinal e hepático com a Covid. Então, hoje é um momento que a gente tem que realmente aproveitar para a gente tirar nossas dúvidas, que com certeza são muitas. Pode começar, Liliana. Então, olha, primeiramente, assim, uma imensa honra estar aqui, né? Agradeço muito a lembrança do meu nome, parabenizo toda a Sociedade de Gastro e de Endoscopia de Alagoas, super atuantes, tem feito um excelente serviço, né? Mesmo nas eras de Covid, onde as pessoas estão mais isoladas, vocês movimentaram as mídias, fizeram vários encontros, atuando junto a pacientes também, né? E divulgando, né, patologia também, né, além da gastroenterologia. Então, eu parabenizo a todos. E, Leila, estou com muita saudade de você, vontade dos congressos, da gente se encontrar. Mas, então, eu não tenho conflito de interesse nesse tema, meu interesse como nós todos, né, que fazemos parte dessa comunidade de pessoas que trabalhamos, direto ou indiretamente, né, para recuperar esses pacientes. E, assim, primeiramente, né, entendendo a relevância da pergunta, né, o porquê separar o fígado do resto do trato digestivo. E, então, como a minha amiga Adélia falou, né, da proteína de entrada do vírus,
a gente sabe que ela existe, né, em um percentual significativo no pulmão, mas também bastante importante na via biliar e menos frequente, né, no fígado de maneira geral. Então, o que nós temos é um espectro de hepatopatias que envolve alterações de enzimas em pacientes não hepatopatas, uma COVID-19 na cirrose, a COVID-19 no transplantado de fígado, a colangiopatia pós-Covid, a gente tem aí nossa amiga Valéria, que é uma expert também nessa situação, os múltiplos efeitos de drogas que esses pacientes usam, e aqueles hepatopatas que não são cirróticos, mas que estão com fibroses leves e têm COVID. Então, existe um potencial de citotoxicidade direta por replicação viral ativa, mas isso é uma suposição e não está de fato demonstrado. O que se discute é que o hepatotropismo do SARS-CoV-2 envolve múltiplos fatores, então fica um pouco difícil de documentar a exata situação, porque existe imbricamento de várias situações, como a DILI, hipóxia, a coagulopatia e a endotelite, que podem envolver tanto o hepatócito quanto o colangiócito, e isso pode fazer com que haja, tanto no paciente que tem esteatose ou outra doença de base, quanto no paciente rígido, e se há presença de algumas comorbidades, esses pacientes têm mais mortalidade, a gente já sabe que existem citocinas circulantes que podem potencializar essas chances de morte, e esses plugs que obstruem as vias biliares, a gente vai falar também, podem também aumentar a mortalidade, que é mais prevalente em childs mais avançados. Então, quando a gente vê aqui, em relação às várias séries de casos, a gente vê que não tivemos muito tempo para coletar vários pacientes ao mesmo tempo, então, existem séries maiores como essa daqui, que tem 298 pacientes, mas tem séries de 41, de 69, de 99, e todos nós fomos aprendendo uns com os outros, com um pouco de experiência que cada um ia juntando nos diversos países. Então, o que a gente vê é que, nas séries, os pacientes variavam em relação à função hepática alterada, e o que era descrito como função hepática também era uma coisa heterogênea, e tínhamos pacientes, pouquíssimos deles, com comorbidades hepáticas, documentadas aqui nessa situação, e o que se sabia que descrevia-se como disfunção também era mais relacionado à alteração de enzima hepática, que em torno de 20% a 30%, sobretudo na primeira onda de Covid, e a gente não tinha essa valorização assim tão importante das sequelas do Covid no fígado na primeira onda, por causa, talvez, da maior mortalidade relacionada às situações pulmonares. A DILI durante a internação, então os pacientes eles usam macrolídeos, quinolonas, antivirais, esteroides, tivemos também os pacientes que usaram os kits COVID, né, e o que a gente viu é que o paciente grave, ele tinha mais elevação de enzima do que o paciente não grave, que não tinha indicação de UTI. Teve um estudo com uma coorte maior, né, com 1.100 pacientes chineses, que também demonstrou a alteração de enzima mais preponderante naquele paciente com COVID grave. E o COVID e hepatite B? A gente ficou em pânico, né, os pacientes que tinham já comorbidades, que eu faço se eu tiver COVID? E aí o que a gente viu é que, geralmente, eles são mais propensos a desenvolver hepatite grave, tem uma tendência a evoluir mais grave, tem mais distúrbios de coagulação, e podem levar mais tempo para eliminar o vírus. O que é de hipótese para explicar? Existe um aumento da replicação viral durante a infecção pelo SARS-CoV, existe a disfunção das células T em pacientes com infecção crônica por vírus B, em resposta aos outros vírus, e também uma dificuldade nas células de Kupffer. O que a gente orienta para pacientes que estão em tratamento para hepatites B e C? Qual que é a posição da Associação Americana?
continuar o tratamento, se já foi iniciado antes da COVID, considerar iniciar o tratamento da hepatite B em flare de hepatite B, e o tratamento da hepatite C já é uma coisa assim que, de fato, a gente não indica assim, não tem um flare, não é uma hepatite aguda grave, que precise ser iniciado naquele momento de descoberta do COVID. E a hepatite autoimune, então, foi outra coisa sombria que apareceu, assim como o pessoal da doença inflamatória intestinal, pacientes já usando, né, a azatioprina, no caso desses pacientes, corticoide, o que fazer? Então, a gente sabe que o imunossuprimido, de uma maneira geral, tem risco de infecção grave. O ISO, que é a Associação Europeia desaconselha a redução de imunossupressores nesses pacientes. Existem reduções particulares para antimetabólitos, somente em consideração às circunstâncias especiais, um COVID grave, uma linfopenia induzida por medicação ou uma superinfecção por bactérias ou fungos. E a doença hepática gordurosa não alcoólica. A gente sabe que os idosos ou diabéticos com doenças cardiovasculares e hipertensão, eles estão mais propensos a um COVID grave. O efeito sinérgico da doença hepática gordurosa na gravidade da COVID em pacientes jovens sem outras comorbidades foi estabelecido também com um estudo multicêntrico com um N pequeno. E quais são os motivos de preocupação? Na doença hepática gordurosa, existe uma polarização de macrófagos distorcida que afeta a resposta inflamatória ou a resposta de tolerância do hospedeiro aos sinais do SARS-CoV-2. O desequilíbrio entre macrófagos M1, promotores de inflamação, e os M2, supressores de inflamação, levará à progressão do COVID-19. A doença hepática gordurosa leva a níveis elevados de citocinas, tornando esses pacientes mais vulneráveis à produção exagerada de citocinas associadas à COVID-19. Na COVID-19, os níveis séricos aumentados de quimiocina, conhecida por exacerbar a esteatohepatite, então o vírus pode também interferir na progressão de um NASH a longo prazo. Obviamente, né, que a gente não tem ainda uma série assim, de casos robusta, mas experiências, mas de fato eu tenho um paciente que antes da COVID-19 ele era um portador de diabetes, hipertensão e esteatose hepática, e depois da COVID-19 grave, com tubo, com ECMO, esse paciente saiu e com 2 meses o fígado já pequeno. Então, o que a gente sabe é que esses pacientes devem ser monitorados de perto quando tem uma doença hepática gordurosa não alcoólica, e realmente, assim, a gente não sabe como será o estacionamento da sequela depois da recuperação da COVID. O que a gente vê no fígado desses pacientes? Os estudos são, em geral, o COVID pós-morte, né? Em geral, um paciente muito grave e que tem outros pontos, né, de interesse naquele momento. Então, o pulmão, a instabilidade hemodinâmica. Então, assim, lembrar de entrar num paciente que está com COVID grave para fazer uma biópsia hepática não é costumeiro, a gente não tem feito isso. E o que a gente vê nesses estudos é que existe vários graus, né, uma heterogeneidade de lesões, mas existe desde a esteatose microvesicular moderada, com atividade discreta lobular e portal, até o envolvimento de alterações portais mais significativas, tanto agudas quanto crônicas, envolve trombose e ectasia do lúmen, espessamento da parede vascular. Então, existe também microtromboses, né, nesses vasos, né, como a gente vê aqui nessa figura. Inicialmente, a gente não via tanto dano do ducto biliar nas primeiras ondas, e depois a gente começou a ver, né, as lesões em casca de cebola, às vezes, um infiltrado de ducto biliar, né, e isso foi evoluindo no caminhar da COVID. Geralmente não se detecta a inclusão viral no tecido hepático, e não se sabe também o quanto tempo esse vírus permanece nesse tecido. Na cirrose,
A cirrose, a gente sabe que a COVID-19, a cirrose por si só aumenta o risco de COVID, de infecção, e aumenta o risco de COVID grave, enquanto que aumenta o risco da descompensação e também a gente fica mais difícil, né, a vigilância para varizes e hepatocarcinoma nesse paciente que evolui, às vezes, 2, 3 meses, né, com necessidade de internação. O que a gente sabe do que já se disse, né, sobre doença hepática crônica e COVID? Uma meta-análise de 11 estudos com 2.043 pacientes. A prevalência de doença hepática crônica desses pacientes que pegam COVID, ela é muito pequena. Uma coorte multicêntrica viu que havia descompensação hepática associada à infecção e aumentava o risco de morte de 26 para 63. 24% dos pacientes tinham uma nova descompensação hepática sem sintomas respiratórios no momento do diagnóstico. Então, mostrando que muitas vezes a descompensação e a morte está relacionada provavelmente ao fígado mesmo. Outra meta-análise viu que a doença pré-existente aumentou o risco de infecção grave de COVID e também gerou uma maior mortalidade. Outro estudo multicêntrico mostrando que a cirrose COVID tem mortalidade maior do que em portadores de COVID sem cirrose. Então, a cirrose é um preditor independente de mortalidade durante a COVID-19 e a gente sabe que o paciente que tem uma doença crônica hepática, ou seja, uma cirrose e COVID, pode ser, assim, um paciente, uma bomba relógio que a gente tem que trabalhar rápido e trabalhar atento para minimizar o dano. Então, em hepatopatas, o que a gente sabe? Existiu um estudo de registro com 29 países, 130 centros, com a inclusão de 1.365 pacientes. Esses pacientes tinham tanto doença crônica, cirrótica, como não cirrótica, e o que a gente viu que as etiologias variavam, sendo predominantes as etiologias por doença hepática gordurosa não alcoólica e por álcool. E não foi pequeno, né, a quantidade de álcool, de forma geral, durante a pandemia. Os maiores riscos de mortalidade foram a idade, a doença alcoólica relacionada e o estágio de doença hepática, sendo que a cirrose, ela impactou mais do que a não cirrose, e a gente teve também a mortalidade bem exacerbada, né, nesse grupo de cirrótico. Então, assim, mostrando aqui, né, que a proporção de mortalidade foi sempre mais preponderante nesses pacientes cirróticos de 29 países diferentes. As hepatopatias crônicas prévias, mostrando aí mais uma vez um outro trabalho, né, do ISO, mostrando que a COVID severa, intensa, né, ela foi mais preponderante em pacientes com cirróticos compensados ou descompensados, a mortalidade da doença hepática crônica também, né, e o Child também foi pior, né, naqueles pacientes que tinham um Child maior do que 9, ou seja, um Child B avançado para cima. A hepatopatia crônica e cirrose aqui mais ilustrativo, né, vendo aqui esse outro trabalho, mostrando que o Child C e o Child B tiveram mais descompensação e mais mortalidade relacionado ao COVID-19. A gente vê que as outras comorbidades também interferem, então só lembrando que o cirrótico, ele não é só cirrótico, ele é cirrótico, ele é diabético, ele é hipertenso. Então isso com certeza, junto com a hospitalização, junto com a ventilação, né, a necessidade de estabilidade hemodinâmica, isso também impacta, né, para esses pacientes,
mas em todos os grupos que foram separados, o cirrótico Child C, ele teve uma proporção maior de morte. Então, foi 32% em cirrótico versus 8% naquele sem cirrose. E foi pior, de acordo com o Child. Aos 30 dias, então, aos 30 dias também a gente vê que o MELD maior e menor do que 15 impactou na maior mortalidade aos 30 dias, e o CLIF, que é uma super descompensação, né, um critério mais específico de uma super descompensação de cirrose, também impactou mais em mortalidade. E o transplante hepático? Então, aí, acho que assim, vocês têm bastante experiência, né, devem ter tido bastante dificuldade aí também de acompanhar tantas nuances, né, no paciente transplantado. Então, o que a gente sabe é que os receptores de transplante têm risco maior de contrair a COVID, o curso clínico também é mais grave entre esses receptores de órgãos, o curso clínico e a gravidade do COVID entre receptores de órgãos não diferem da população em geral, mas a imunossupressão, de certo modo, protege contra a tempestade de citocinas, né? E uma coorte suíça, com 21 pacientes transplantados, com 5 deles sendo de fígado, a única intervenção que foi preconizada foi a descontinuação temporária ou redução de algumas drogas, antimetabólitos e a manutenção de mesmas doses de esteroides e inibidores de calcineurina. Quais são as limitações ao transplante hepático na era da COVID? Então, esse estudo mostrou 17 centros de transplante em diferentes países, fizeram uma pesquisa aberta, multicêntrica, e após a declaração da pandemia, 10 dos 17 centros tiveram limitação das suas atividades no transplante. Singapura já tinha uma experiência com isso em 2013, e já tinha limitado para doador cadáver e doador vivo em estrita necessidade para os extremamente doentes. A gente está com essa publicação aqui para sair a qualquer momento, né, junto com a Liga Jovem Gastro, em que a gente fez o quê? A gente pegou um estudo transversal e descritivo e pegou a comparação do primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020 e viu o número de transplantes hepáticos efetivados, o número de doadores vivos teve uma queda de 26%, o número de doadores cadáver caiu 5,3%, houve uma queda na taxa de doadores efetivos por milhão, de 6,5%, e os pacientes que ingressaram em lista de fígado também caíram, 11,9%, e houve uma queda também de ativos em lista. Esses dados foram retirados do registro brasileiro da BTO, e o que a gente discute é que, assim, tanto a falta de leitos na UTI, quanto a preocupação quanto a infecção de doadores e receptores, isso dificultou, né, o transplante, o isolamento social imposto, a redução de 11% no número de acidentes de trânsito, todos ficaram confinados, e isso também, com certeza, deve ter diminuído os doadores cadáver, né? A dificuldade de realizar os protocolos pré-transplante, ambulatórios fecharam, exames foram direcionados para fazer só em pacientes de emergência, houve também uma menor oferta de exames e vacinas, e isso pode ter levado também a alguns óbitos durante a fila, fora os cirróticos que pegaram Covid e que faleceram, e a gente, assim, passou por isso também na enfermaria da hepatologia, da gastroenterologia do hospital de base. Nós tivemos muitas perdas de cirróticos por Covid-19, pacientes que estavam compensados das suas doenças. Qual é a recomendação, né, do transplante hepático na era do Covid? Então, triar o Covid em doadores e receptores listados. No consentimento do transplante deve incluir o risco de Covid nosocomial,
colocar isso nos termos, né? Após o transplante, desencorajam a redução de imunossupressores, exceto em casos graves, com infecções bacterianas ou fúngicas, ou uma linfopenia associada, e se um teste de COVID for positivo, reduz o esteroide ao mínimo para evitar a insuficiência adrenal, os níveis de droga monitorados de perto, quando administrados em conjunto com outros medicamentos, como a azitromicina, por exemplo. E vacinar esses pacientes contra a influenza, pneumonia estreptocócica também. Aqui a gente vai também falar um pouquinho da colangiopatia pós-Covid. A gente teve a oportunidade de fazer esse capítulo da revista da FBG, que saiu agora em novembro. Então, aí mudou um pouco o paradigma, né? Surgiu uma nova entidade, ficamos todos em polvorosa, e a nossa querida professora Valéria, que está conduzindo aí um estudo multicêntrico sobre isso, vai poder nos dizer com mais propriedade como se comportou a colangiopatia pós-Covid no Brasil, né? E eu, com muita honra, né, faço parte também de colaboradores do estudo dela. Os aumentos da gama-GT, inicialmente, eles ocorriam em 50% dos casos, de forma contrária à fosfatase alcalina, que geralmente era normal, e a gente se acostumou a ver só a enzima hepática TGO e TGP alta, mas começou a aparecer um casinho lá em 2020, de uma colangite esclerosante secundária, e ela veio cada vez mais sendo descrita a partir de 2021, e engloba o dano colestático progressivo em pacientes sem histórico de colangiopatia e está supostamente relacionada a pacientes considerados críticos. O que acontece? Então, a ruptura da membrana intestinal aumenta a permeabilidade, a disseminação do vírus vai para o sangue, depois para a circulação porta, aonde ele vai entrar nos receptores da enzima conversora e também na protease serina transmembrana, penetra nas células-alvo para replicação, e a gente lembrar que tem mais expressão dessa enzima conversora nos colangiócitos e também na veia centrolobular. O dano biliar. Então, a gente sabe que a isquemia é um dos fatores que explica. A gente quer lembrar ali lá dos tempos da anatomia, da fisiologia, que o epitélio biliar ele tem uma irrigação oriunda do plexo peribiliar, diferente dos hepatócitos, que são irrigados por ramos da artéria hepática e da veia porta. Portanto, em casos de isquemia, pacientes com hipoxigenação, né, instabilidade hemodinâmica, isso pode ter um maior sofrimento, uma hipotensão prolongada, o uso de vasopressores, né, a hipoxigenação, e a gente não tem como comprovar um efeito citopático, e a comorbidade DILI aí junto, né, com todas as medicações que o paciente usa. Os aspectos laboratoriais. Na COVID-19 grave e a ventilação mecânica prolongada, com várias drogas, corticoterapia, pronação, antibiótico-terapia de larga escala. Nos relatos dos pacientes que evoluíram para transplante, eles tinham também a descrição de obesidade, esteatose, parâmetros de síndrome metabólica, antes do quadro de COVID, e alguns relatos de pacientes previamente rígidos e que mesmo assim evoluíram para uma colestase grave, com colangiopatia pós-Covid e falência hepática aguda. Esses pacientes geralmente apresentavam breves elevações das aminotransferases. Então, assim, os pacientes que eu tenho, né, a oportunidade de acompanhar, a gente tem levantado esses dados para a Valéria, de pacientes assim, que no primeiro mês, nas primeiras 3 semanas, não tinham elevação de canaliculares, e isso foi se dando depois do segundo mês da doença. E muitas vezes o paciente sai de alta da COVID e a gente não mede essas enzimas. Não é costumeiro medir. E às vezes existe uma tradução na imagem e a gente não sabe porque não percebeu a alteração de enzima canalicular e não fez uma imagem específica porque o ultrassom passa despercebido. A dosagem de GG4 e os autoanticorpos não tem se mostrado alterada. Então, geralmente a lesão é significativa em colangiócitos, então ali a zona 1 acometida, ductopenia, inflamação portal e periportal,
folículos linfóides, microangiopatia também e fibrose portal ou em ponte. Há relatos também de lesões autoimunes mediadas quando existem autoanticorpos com infiltrado linfoplasmocitário em alguns ductos. Foram descritos nos explanes fibrose com infiltrado mononuclear de parede ductal, um típico padrão de casca de cebola, que é o padrão que a gente encontra na colangite esclerosante primária, uma injúria ductal, vacuolização de colangiócitos, uma reação ductal e fibrose ductal, e também edema de endotélio e obliteração endoluminal. Ultrassom, como a gente falou, não serve, não vê isso. Se a gente perdeu a chance de ver as enzimas canaliculares, a gente não vai pedir uma imagem para documentar como uma colangio-ressonância ou uma ecoendoscopia. A CPRE, ela é indicada para tratamento de pacientes que têm esses plugs biliares. Esse aqui é uma ecoendoscopia de um paciente meu, que teve uma colangiopatia pós-Covid. Ele evoluiu com o Covid dele em fevereiro de 2021, e era um paciente que já estava assim no 6º mês pós-Covid, quando eu fiz uma colangio-ressonância de controle, porque a primeira colangio-ressonância só aparecia alterações tipo colangite esclerosante primária, estenoses e dilatações dentro da árvore biliar, como essa daqui. E depois do 6º mês, esse paciente apareceu na colangio-ressonância com uma dilatação de via biliar extrahepática. Aí eu falei, opa, o que será isso? Essa altura do campeonato. Esse paciente foi para ecoendoscopia, a gente conseguiu perceber esses materiais aqui dentro da via biliar, e na CPRE, olha o tanto de castes que foram retirados para esse paciente, que melhorou a imagem e as enzimas também reduziram. O prurido desses pacientes, a gente usa as drogas habituais, como colestiramina. Nos relatos de caso que eu tive a oportunidade de ver para fazer essa revisão, eu não achei indicação de outras drogas, porque rifampicina, que está na linha de prurido, é uma droga que é hepatotóxica, naltrexona e sertralina também, qual a segurança que a gente vai ter de usar isso no pós-Covid, no paciente que a gente não sabe muito bem os efeitos dessas drogas, né? O ácido ursodeoxicólico tem sido consenso entre os autores, o tempo de tratamento e a dose não têm sido estabelecidos, não sabemos se isso vai impactar, se naquele paciente que eu discuti no slide passado, ele estava em uso de Ursacol e continua em uso de Ursacol, e nem isso fez com que houvesse a formação desses plugs. A gente teve a oportunidade também de discutir na FBG uns nuances, né, sobre essa colangiopatia pós-Covid. Eu apresentei um caso de um paciente que tinha biópsia, histologia típica, e que depois a gente foi acompanhando a imagem, e a imagem do paciente desapareceu os aspectos de dilatação, estenose e dilatação de via biliar intrahepática. A dose que é sugerida pela maioria dos autores é de 15 miligramas por quilo, e a dose que a gente sabe que é preconizada para colangite esclerosante primária, que é a doença mais parecida do ponto de vista morfológico, é de 17 a 23. A esfincterotomia endoscópica e uso de prótese biliar são indicados em algumas situações. O transplante hepático tem sido considerado em alguns casos que evoluem com progressiva colestase e insuficiência hepática. Por fim, os highlights do ISO, né, dessa publicação, eu achei bastante pertinentes, porque quando ele foi fazer o highlight sobre vacina, ele deu uma fechada, falando que quando infectados os cirróticos e hepatopatas crônicos, e em menor grau os transplantados, eles têm mais mortalidade do que a população em geral. O risco de Covid grave sem fibrose moderada é similar à população em geral. A doença hepática gordurosa com obesidade ou diabetes tem aumento do risco de Covid grave. As vacinas são menos efetivas em hepatopatas crônicos e em imunossuprimidos e transplantados, mas sem relato de serem mais perigosas para esses pacientes. Também não temos duração de resposta imune em hepatopatas estabelecida.
E é isso. Então, assim, o que a gente sabe é que a gente deve vacinar esses pacientes prioritariamente, mas a gente não tem uma segurança, né, sobre qual intervalo. Então, agora está sendo disponibilizada a quarta dose, né, para os imunossuprimidos, mas a gente não sabe se a gente tem que fazer isso também para os outros hepatopatas. Muito obrigada. Lili, pronto. Muito obrigada, Lili. Show, viu? Fantástica, né? Toda uma revisão do que a gente tem aí observado e com um detalhamento muito da fisiopatologia do que isso tem acontecido nos nossos hepatopatas. Todos nós que trabalhamos com pacientes crônicos e os pacientes transplantados, sofreram, né, bastante, ainda sofremos com a Covid, assim, eu acho que foi bastante esclarecedor, com certeza vai ter algumas dúvidas que a gente vai querer que você nos esclareça, né, e aí eu gostaria de dividir aqui com a minha amiga Eleusa Farias, para ela dar a boa noite dela e fazer a moderação comigo, eu mesma tenho algumas dúvidas para fazer alguns questionamentos, e Eleusa, a palavra está aí com você agora, e depois vamos explorar a professora Lorete aqui também, que não é palestrante, mas vai participar da nossa discussão. Porque quem é rainha nunca perde seu posto, viu? Então, boa noite a todos vocês, né? Um tema de extrema importância, né, na atualidade, e como nos preencheu aí de muito conteúdo, né? Eu gostaria de parabenizar, né, a todos os palestrantes e dizer que eu fiquei impressionada com a riqueza da atividade viral, com o fígado, com a árvore biliar, e com a riqueza e complexidade de todas essas alterações. Mas o que me chama mais atenção na prática, na minha experiência pós-Covid, é exatamente o que a Adélia tanto colocou aí com relação à alteração da microbiota intestinal, e como tem sido gatilho para o desenvolvimento de pacientes com síndrome do intestino irritável e com maior sensibilidade, com diarreia crônica. O foco intestinal tem sido, para mim, o mais prevalente no meu universo. E realmente eu não tenho dúvida que o uso de probióticos de uma relevância maior pacientes acometidos, no sentido, principalmente aqueles que cursam com diarreia no momento da infecção viral, e como isso pode ajudá-los em toda a sua recuperação e menos morbidade a nível intestinal. Então, assim, eu acho que o intestino irritável, a alteração inflamatória intestinal também tem sido bem prevalente nesses casos. E eu gostaria que Leila discutisse as perguntas do chat, né? Colocasse aí para que a gente possa dinamizar mais essa discussão. Com certeza. Tem aqui alguns questionamentos do chat que a gente vai levantar. Professora Lorete, a senhora gostaria de fazer algum questionamento, alguma consideração sobre as duas apresentações? Estão me ouvindo? Está tudo certo? Microfone? Tá. Não, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns aos palestrantes, foi sensacional, quer dizer, realmente, em poucos minutos, nós fizemos assim um voo panorâmico, né, sobre o assunto. Eu acho que elas foram muito felizes e realmente cada um de nós, cada um no seu cantinho, tem alguma experiência, né? E eu só vou comentar no final alguma coisa da minha área. Então, por enquanto, eu gostaria de ouvir as perguntas dos outros.
porque realmente parabéns também a Leila por ter colocado esse assunto, tanto que a gente esqueceu que está começando a nossa atividade científica, mas vamos começar com o pé direito, porque foi maravilhoso. Ótimo. Eu gostaria, assim, do ponto de vista da minha prática, e a minha, como é voltada mais principalmente para a área da hepatologia, Lili, a gente perdeu alguns pacientes aqui transplantados, né? Antes de eu fazer as considerações aqui do chat, a gente tem um grupo, uma associação alagoana de pacientes e transplantados de fígado, que envolve mais ou menos 100 pacientes. Ao todo, em Alagoas, são cerca de 300 transplantados de fígado, principalmente no estado vizinho de Pernambuco. Eles são transplantados e acompanhados aqui por nós. Aqui em Alagoas, mesmo diante da pandemia e todo esse período de isolamento dificultou para a gente a realização do nosso transplante, porque foi aprovada que a nossa primeira equipe de transplante hepático de Alagoas, com o doutor Oscar Ferro, na Santa Casa, e aí, assim que foi aprovado, aí iniciou a pandemia e tudo isso ficou em segundo plano, mas nós tivemos a oportunidade, no ano passado, de realizar ainda 2 transplantes, que foram bem-sucedidos, e ainda estamos nessa dificuldade, né, porque a gente tem um serviço aqui na Santa Casa que está sendo implementado no meio de toda essa confusão aí da pandemia. Alguns pacientes nossos, a gente perdeu os pacientes transplantados, de todos os pacientes transplantados nossos do grupo, nós tivemos a perda de 3 pacientes durante esse período, mas foram todos pacientes pré-vacina. Pós-vacina, eu não sei se é a mesma realidade que a Adélia, que a professora Loreta e Liliana observam, mesmo esses nossos pacientes que são imunodeprimidos, eles tiveram uma evolução, um curso de doença muito mais brando, muito mais fácil de condução, muito mais curto, sem maiores complicações. É isso que a gente observou. A gente teve um número muito grande de pacientes que adquiriram a COVID pós-vacina, agora principalmente após a 3ª dose da vacina, e a evolução deles foi muito, muito boa, muito favorável, diferente do que a gente observou naqueles pacientes que não haviam sido ainda vacinados e naqueles pacientes que não tinham completado o seu ciclo de vacina, tinham tomado apenas uma dose delas, né? Uma outra consideração que eu gostaria de fazer, e ouvir a opinião de vocês, é justamente isso, esses efeitos tromboembólicos que a gente tem observado nesses pacientes portadores de COVID, e a gente tem assim, até um caso recente e de uma paciente que se negou é uma paciente portadora de cirrose hepática, de etiologia autoimune, e que ela não quis se vacinar de forma alguma, na verdade. Eu nem sabia que ela não tinha se vacinado, mas ela já chegou para nós, ela tem uma doença autoimune bem controlada, apesar de já ser uma cirrótica, e que ficou durante anos muito, muito bem, mas já tinha um certo grau de hipertensão portal, e ela adquiriu a COVID, e pós-COVID ela teve um quadro grave de hemorragia digestiva. Um dos nossos colegas aqui do grupo, o Dr. Carlos Amaral, teve a oportunidade de fazer ligadura elástica dessa paciente, e fez um quadro de trombose de veia porta, que está sendo até tratado com o nosso colega Alberto Farias, né? A gente está fazendo uma teleconferência, Alberto, que tem uma grande experiência, Alberto da USP, que tem uma grande experiência no uso desses agentes para reversão dessas tromboses, principalmente na trombose de porta de característica mais aguda, e realmente assim foi o quadro assim mais florido do quadro de trombose que a gente teve, mas nesta paciente que não recebeu nenhuma dose da vacina, porque realmente ela se nega para receber, né? E aí a gente é um quadro assim até que a gente depois quer até documentar e apresentar, porque é um quadro que fez a angiotomografia e mostrou uma trombose
do ramo esquerdo da veia porta e da veia mesentérica também superior, e aí a gente está fazendo uso de Clexane nessa paciente, está fazendo essa anticoagulação dessa paciente inicial ainda. Mas aí eu não gostaria, Lili, Adélia e a professora Lorete, os colegas que tiverem experiência nisso, que comentassem realmente se vocês observaram a mesma coisa com os pacientes de vocês. Ô, Leila, como eu falei, eu não trabalho mais em hospital, eu não tenho os pacientes que a Lili, por exemplo, né? A gente trabalhou junto lá no hospital de base, mas eu já me aposentei e agora eu estou só na clínica. Então, os pacientes que eu pego são pacientes com dispepsia, intestino irritável, né? Aquelas manifestações. Eu também não trabalho com fígado, né? Eu também não sou patologista, deixo tudo para a Lili. Mas, como eu comentei, eu vi essa paciente semana passada, não é uma paciente minha, mas que ela evoluiu com uma gasparesia grave e permanente, porque a gente vê que a maioria das gasparesias pós-virais, elas se recuperam, né? Com 4 a 6 meses, você tem a recuperação total desse paciente. E essa paciente está com jejunostomia e talvez tenha até que fazer um tratamento cirúrgico dela, né? Eu não sou a médica que está acompanhando, só me mandaram para fazer uma manometria de esôfago, que estava normal. Então, assim, eu não tenho essa experiência como vocês, assim, mas eu tenho visto mais essas queixas dispépticas, dor de estômago, a fraqueza, né, essa dinamia a gente tem visto bastante, e depois que eu li esse trabalho, que tem 10 dias, mais ou menos, que foi esse da isoleucina, eu comecei a prescrever. Hoje mesmo eu já passei por um paciente, mas não tive ainda a resposta, né? Mas o que a gente vê é muito essa queixa, e o trabalho sugere. Então, eu comecei a usar probiótico, a gente não tem esses probióticos que eles colocam nesses trabalhos, né? Eu tenho usado o Lactobacillus ramones, e queria até ouvir a opinião do Laércio, se ele estiver aí com a gente. E eu tenho feito o probiótico com a isoleucina, mas eu comecei a usar há pouco tempo. Como te falei, esse trabalho foi publicado agora no final de janeiro. Eu gostaria, então, de fazer um comentário, pode ser? Claro, professora, sempre. Como a Adélia referiu, eu também não trabalho mais no hospital, estou aposentada, estou só no consultório e fazendo as consultorias. Então, de fígado, eu realmente não tenho experiência nenhuma, porque são os meus colegas, né, de equipe que tratam de fígado. Mas nas 2 linhas de pesquisa que eu tenho, que é doença inflamatória intestinal e doença muito relacionadas, o que a gente viu foi isso que já foi colocado. Quer dizer, os pacientes que já estão em tratamento de doença inflamatória não devem interromper. Então, mesmo que esteja usando imunobiológicos ou imunossupressores, devem continuar, a não ser em situações especiais, não devem interromper. E o que nós vimos é o seguinte, que realmente, como eles têm prioridade, eles são vacinados logo. E, na realidade, felizmente, né, nenhum complicou. Então, a gente verificou exatamente isso, que depois da segunda e terceira, agora já estão recebendo a 4ª dose, porque tem comorbidade, não houve problema, nem reação com a vacina e nem também piora ou inflama qualquer coisa da doença inflamatória. Em relação agora à doença celíaca, porque eu não podia deixar de falar, é doença celíaca, né, Débora? Você estava esperando que eu dissesse alguma coisa. O que nós temos a contar são 2 novidades. O celíaco, como qualquer outra pessoa, tem o mesmo risco de contaminação, ele evolui do mesmo jeito, nada de diferente da população geral. Qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que realmente, depois de uma infecção, pode haver um comprometimento do aparelho do intestino, que a Adélia já colocou, com alterações da zonulina e ser porta de entrada para uma outra série de problemas. Essa é a notícia ruim. Então, a gente tem que aguardar o que vai acontecer com qualquer paciente que tenha tido diarreia, alguma manifestação digestiva, com essa quebra de barreira intestinal, né, para ver o que vai acontecer no futuro. Por enquanto, a gente ainda não sabe. Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa, em relação agora aos pacientes nossos com doença celíaca, é que nós vacinamos todos. Inclusive, essa semana eu mandei vacinar uma criança de 7 anos. Então, embora seja celíaco com idade precoce ou mais velho, a gente recomenda as vacinas no calendário
do estado onde essa pessoa reside, porque cada cidade ou estado tem um calendário diferente, mas todos estão sendo vacinados. E eu tive a felicidade essa semana de fazer uma revisão. Existe um trabalho bem interessante do grupo italiano, que mais entende de doenças celíacas e doenças muito relacionadas. Eles estudaram aqueles pacientes celíacos e que foram vacinados e qual foi a resposta imunológica desses pacientes. Eles fizeram a reação imunológica como qualquer outro da população, mostrando, então, que a vacina realmente, seja qualquer doença prévia, conforme o trabalho, poderá mostrar que eles ficam mais protegidos. Se eles vão ficar só 1 ano ou 2, a gente não sabe. Mas é importante dizer que o que tiver de patologia do paciente, a vacina realmente é bem promissora e que evita que realmente as coisas aconteçam. E uma coisa que foi chamada a atenção, tanto para a fígado quanto para a parte intestinal, são as outras doenças infecciosas, principalmente a influenza, né, e a pneumonia. Então, o pessoal brinca que chega no meu consultório com qualquer coisa que tenha, eu sempre vejo. Se for idoso, vai direto para H1N1 e também vai fazer a antipneumocócica. E se for, então, de outra patologia, realmente a gente faz. E não tenha medo de fazer um intervalo muito grande, só porque ele teve Covid. Assim que ele tiver condição, ele já vai para as vacinas, porque às vezes ele pode pegar uma outra virose ou uma outra pneumonia no decorrer da recuperação da Covid. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente aprender ainda, né, Liliana? Nós temos muita coisa para aprender. Agora, o que nós não podemos fazer é deixar o paciente sem observação e também cuidar com uma coisa que acontece muito, eu não sei nos estados de vocês, mas aqui o pessoal tem mania de ficar tomando chazinho, de tomar coisas fitoterápicas, outras coisas que realmente não fazem efeito nenhum para a Covid, mas a professora Liliana vai conviver comigo, vai fazer mal para o fígado. Né? Então, todas essas coisas, a gente, como clínico, irá com paciência colocar e dar para o paciente as respostas boas, as respostas ruins, e tentar realmente fazer com que tire esse medo de ser vacinado porque tem uma doença. Ok, eu posso me manifestar, porque a Adélia já me sugeriu 2 vezes que falasse alguma coisa. Essa questão da microbiota, de probiótico, é ainda um assunto, eu acho que ainda é futuro. É muito complexo. Isso que você referiu, é causa ou efeito? No ser humano é difícil, porque geralmente a gente avalia a microbiota após o surgimento da doença. E depois a gente não sabe se a flora mudou, se a microbiota mudou, porque o indivíduo está com aquela doença, ou se a doença surgiu porque a flora mudou. Experimentalmente, há alguma prova, em algumas situações, de que uma determinada microbiota presente num certo tempo favorece o aparecimento de determinadas doenças. Mas isso é ainda experimental, no ser humano ainda está difícil da gente definir. O uso de probiótico. Probiótico, a gente sabe que hoje se usa para inúmeras coisas, os laboratórios estão cada vez mais, poderíamos dizer, atrevidos, lançando probiótico específico para a constipação intestinal, para tratar Helicobacter pylori, para os mesmos probióticos que eles já vendiam como genéricos. Não há também uma definição ainda de que eles tenham essa ação. A gente ainda tem uma falta de definição na literatura de qual probiótico vai servir para quê, qual é a cepa que vai servir para quê, por quanto tempo e em que dose. Então, continuamos ainda usando quando dá vontade de usar ou quando não temos opções. Por exemplo, para tratar H. pylori, às vezes, ocasionalmente eu utilizo quando o paciente já não tem mais opção terapêutica. Tem inúmeros trabalhos sugerindo alguma ação, um aumento em torno de 10% de erradicação usando probiótico. Agora, que probiótico? Que dose? Quando eu devo começar e quando eu devo terminar? Então, são coisas que a gente faz ainda meio aleatório, com alguma sugestão da literatura, mas nada bem definido. E o que é importante microbiota é o que você falou, metaboloma. Porque são os metabólitos que as bactérias ou os fungos, seja quem for, produzem a partir do que você ingere, que vão ser absorvidos e causar doenças até fora do intestino. Né? Cada vez mais você vai ver trabalhos associando problemas hepáticos com desbiose.
mas precisamos ainda de uma definição segura que nos permita tomar uma atitude sabendo o que estamos fazendo. Por enquanto, a gente está estamos boiando como algumas coisas boiam por aí. Mas eu acho que em breve teremos uma definição boa de como usar probiótico, para que usar, qual usar, mas ainda tem um tempinho para isso. Chamando a atenção, bom te ver aí, já saiu, né, Laércio? Queria te ver mais. Não, estou aqui ainda. A gente vê que os pacientes mais críticos com morbidade já são pacientes desbióticos, né? São os pacientes diabéticos, obesos, né? Eles já têm uma microbiota alterada, né? Então, é o que você falou. Eu acho que junta tudo, né? E aí você vai colocar atividade física, né? Alimentação saudável. Então, os pacientes mais sujeitos a complicações são pacientes que já têm uma saúde, já têm um equilíbrio, né? Vamos falar assim, alterado, né? Então, eu concordo. Então, adorei ouvir, ver o Laércio também, nosso querido amigo, né? E assim, aproveitando a discussão de vocês de intestino, que está tudo meio interligado. Alguém fez uma pergunta no chat sobre se a gente faz pesquisa de COVID no hepatopata que descompensa mesmo sem sintoma respiratório. Com certeza, hoje a gente formatou essa ideia, sim. E eu mesma, né, eu lembro que eu estava passando na pandemia, passando visita na enfermaria, aí o paciente hepatopata internou, com descompensação e uma diarreia. Pô, vamos pedir COVID? Eu falei, não, era só o que faltava. E era COVID. Então, assim, acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia, né, a interpretar essas coisas. Hoje, se um paciente interna para fazer um exame eletivo, ele vai ficar no isolamento para COVID até sair o resultado do teste. Isso é rotina no hospital que eu trabalho, privado. E, assim, eu acho que essa questão de trombose, que a Leila falou, é uma coisa interessante. Tem pacientes que evoluem com trombose de veia porta, e a gente precisa entrar com anticoagulante, muitas vezes, assim, um paciente super instável, super difícil. Não sei se a anticoagulação, aí assim, realmente não tem essa resposta, ajudaria a fazer com que aqueles castes ficassem mais fáceis de sair, porque eles estão sendo produzidos ali por morte celular, e se isso no futuro ajudaria a gente ou não, mas a gente não tem essa orientação de usar fora das documentações normais de trombose. Mas acho que assim, a microbiota, eu fico sempre ouvindo vocês, né, e aprendendo, né. O intestino e o fígado estão sempre ligados, né, assim, o intestino e o fígado estão ligados pela microbiota, né, e a gente aprende com vocês, né, não usamos, né, na rotina, mas estamos abertos a entender que isso, com certeza, será o futuro. Muito obrigada, Lili. Tem algumas perguntas aqui no chat, gente. Uma parabenização aí para as palestrantes. E falando o seguinte, em relação a pacientes que ficam com constipação intestinal pós-Covid e que não respondem ao uso de fibras e probióticos, o que seria indicado fazer além de laxante? O colega disse que tem visto alguns casos assim, e que tinham trânsito intestinal normal e depois da Covid ficaram constipados. Meio que direcionado aí para a Adélia, viu, Adélia? Eu não peguei esse paciente, mas como o Laércio colocou, hoje já tem probióticos, né, para constipação, acho que seria uma opção. Talvez investigar esse paciente com tempo de trânsito colônico, né, fazer uma defecografia talvez menos, mas em tempo de trânsito colônico, porque a gente sabe que a gente está aprendendo, né, mas assim, como essa paciente não teve uma gasparesia séria, permanente, então, será que altera também pela microbiota? Será que tem alteração da motilidade mesmo? Mas assim, eu acho que faria talvez um teste respiratório para saber crescimento bacteriano, né? Porque você também pode ter uma disbiose, quando você tem uma disbiose com predominância
de metano, aí a gente já também tem o viés que a gente só testa aqui o hidrogênio inspirado e não o metano, então você pode ter um falso negativo também nesse paciente. Fazer um teste respiratório para supercrescimento. Não esquecer do supercrescimento fúngico, né? Que eu gosto sempre de bater nisso, a gente não tem na prática como fazer o diagnóstico, aqui no Brasil a gente não faz cultura de duodeno para supercrescimento fúngico, mas eu tenho uma experiência na prática boa, grande, com supercrescimento fúngico. A gente sabe que esse paciente também pode ter. E talvez assim, o primeiro exame é fazer um tempo de descanso colônico dele e entrar com probiótico. Né? O que você acha, Laércio? Me permitem? Eu acredito que o probiótico como tratamento para, aliás, como qualquer medicamento, né, para constipação, é uma coisa ainda que a gente não sabe em quem vai funcionar. A gente tem uns poucos que dizem que se sentem bem e uma maioria que diz que não tem resposta. Eu acho que nós dispomos atualmente da lubiprostona, que poderia ser tentada nesse tipo de paciente. A gente já viu todo tipo de sequela de Covid possível. Eu acho que Covid deixa problema em qualquer local, até em alguns que a gente ainda não está nem imaginando que é por causa do Covid. Mas nesse caso da constipação intestinal, que não melhora com fibra, não melhora com outros medicamentos, eu acho que a lubiprostona é uma opção boa. Talvez 24 microgramas 2 vezes ao dia. Agora eu já tive alguns pacientes que com essa dose tiveram diarreia. Tiveram que reduzir para 8, que é o que se indica para síndrome do intestino irritável com constipação. E aquele questionamento, né, Laércio? Vai ser permanente? Pois é, não dá para saber. Se for como sequela da Covid, a gente sabe muito pouco de Covid ainda, por quanto tempo isso vai durar, se é permanente, se não é. Não tem essa resposta, Se né? é síndrome do intestino irritável com constipação que ele desenvolveu, que a gente sabe o que acontece, né? Eu acho que tem que realmente avaliar quanto tempo esse paciente está constipado pós-Covid, há quanto tempo ele teve Covid, avaliar o grau de ansiedade e do eixo cérebro-intestino. Esses pacientes ficam muito ansiosos e alguns cursam realmente com mudança do hábito, ou para diarreia ou para constipação. E avaliar também se eles não têm alguns outros critérios de Roma que possam justificar o COVID ter sido um gatilho para o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável. Então, assim, na prática, eu gosto de utilizar um laxante osmótico Macroglow, que é o Muvilax. Eu acho que ele não traz cólica, a gente pode aumentar a dose ou diminuir de acordo com a resposta. Então, eu utilizaria 2 sachês com água à noite, pela manhã, iria observando, e eu não deixaria de usar probiótico também, não. Eu acho que, na prática, eu vejo que ajuda muito, tanto na fermentação, em melhorar, como melhorar também essa evacuação ficar muito mais natural e ajuda bastante nessa dinâmica aí do intestino. Então, assim, esse é um paciente para ser observado, a evolução dele, se isso vai ser transitório, como a Adélia falou, mas, assim, não esquecer da parte nutricional, né? Melhorar a dieta desse paciente, aumentar o consumo de fibras e dar esse suporte psicológico e uma abordagem, às vezes, até com medicamentos, né? A sertralina é um antidepressivo que ajuda, implicando em diarreias em alguns pacientes, e pode melhorar o trânsito intestinal nos constipados que tem esse eixo cérebro-intestino bastante acionado, entendeu? Então, eu acho que é um conjunto de coisas aí para melhorar esse paciente. Eu poderia dizer que esse paciente que não era constipado e agora tem que fazer isso que a doutora acabou de dizer, interrogá-lo e fazer toda a abordagem como qualquer outro paciente. E eu gosto muito, porque eu sou do tempo ainda antigo, que eu receito bastante para fazer na farmácia de manipulação carbonato de magnésio. É um pozinho, que seria assim a magnésia do tempo da vovó pura.
e ele vai colocando uma ou duas vezes ao dia, se não tem gosto de nada, pode ser colocado em qualquer coisa, e ele é um laxante osmótico. E como não tem gosto e custa baratíssimo, os pacientes aceitam muito bem. E queria chamar a atenção para fazer sempre uma anamnese que eu nunca esqueço de falar, anamnese farmacológica. O que esse paciente usava antes da Covid e o que ele está usando agora. E pode até ser, né, doutora, que ele, em vez de estar usando um medicamento para a sua parte psicoemocional, esteja usando realmente alguma coisa constipante. Ou até assim, se ele é cardíaco, qual é o que ele está tomando, se ele tem outras comorbidades, às vezes a droga que ele está tomando é que dá a constipação. Né? Então, a Covid. Então, é uma abordagem que vai ser bastante ampla. Nunca, por favor, quem está me escutando, nunca esqueça de fazer a anamnese farmacológica. É verdade. Importantíssimo. A outra pergunta é justamente o oposto, né? Que foi comentado, né, nos casos de diarreia prolongada pós-Covid, que respondem muito bem depois do uso da nitazoxanida. Se vocês têm alguma experiência disso, o que é que vocês viram aí na prática? Eu não tenho experiência deles. Também não. Não tem. Nada, né? Tá bom. A próximo questionamento é da doutora Marta Braga, a nossa colega Martinha, né? Que ela tem uma grande experiência, inclusive coordena aqui uma associação de pacientes portadores de doença celíaca. Marta, assim, é uma grande estudiosa aqui do nosso estado em doença celíaca, e é uma fã da doutora Lorete, né? Uma aprendiz da senhora, viu, professora? E Marta tinha feito algum comentário aqui no chat, que seria a próxima pergunta, mas como ela levantou a mão para falar, então eu deixo que ela mesmo se pronuncie, tá bom, Martinha? A palavra está com você. Eu quero, inicialmente, agradecer as palavras, Leila, e parabenizar vocês, palestrantes, que foram todas brilhantes, e ter a honra de rever a doutora Lorete, que com ela, em todos os congressos, em todos os cursos, fez com que eu tivesse esse entusiasmo grande que eu nutro pela doença celíaca, que a senhora falou uma coisa que eu faço igual aqui em Alagoas, que os pacientes celíacos nos perguntam muito sobre a vacina, e por ser uma doença autoimune, eles ficam preocupados e tal, e eu orientei exatamente como a senhora falou, porque sei que a população celíaca, eles têm um comportamento, quando totalmente, né, controladinhos, igual a da população em geral. Foi muito bom ouvi-la, doutora Lorete. Agora, para outro ponto, para não se prolongar tanto também com a constipação intestinal, que ontem eu estava vendo uma aula de 2018 do Congresso de Dispepsia Funcional, com o Dr. Flávio Kilse, ele falando sobre microbiota, ele e outros. Eu não sei se algum de vocês estava presente. Então, falou muito sobre esse eixo cérebro-intestino, sobre o número enorme de neurônios que nós temos no intestino e que essa relação importante que há. Então, realmente, é muito bom que nós estudemos e continuamos investigando e estudando esse ponto da microbiota, que realmente é o futuro, minha gente. E os probióticos, acho que vai ter muita coisa também para nos ensinar ainda, nossos estudos e nossas pesquisas. Mas o que eu queria falar, principalmente para a Liliana, era o seguinte: como nós falamos sobre as hepatopatias relacionadas com o COVID, eu gostaria de também que fosse reportado, se for possível, sobre a hepatotoxicidade das drogas, porque na nossa prática diária não é incomum a gente vê assim, alguns pacientes que nos retornam com elevação das enzimas hepáticas após o uso indiscriminado e superdosagem de medicamentos. E um deles, até tão simples, é o paracetamol, que nós sabemos que faz aquele dano hepatocelular em grandes doses,
principalmente naqueles pacientes que a gente tem, que não é comum nos pacientes alcoólatras. Então, eu gostaria que fosse comentado um pouquinho sobre isso, se for possível. Obrigada e boa noite. Obrigada, Marta, pelo comentário. Eu acho que assim, é uma preocupação mesmo. Os alcoolistas, eles acabam ingerindo álcool, paracetamol para curar a ressaca e ultrapassa a dose máxima, né? E muitas vezes isso vai sobrepujar numa doença hepática, já pelo Covid mesmo. Então, assim, o que a gente sabe é que, em geral, quando o paciente tem uma virose qualquer, a gente fala assim, use paracetamol. E às vezes a pessoa com dor, ela vai e não respeita a posologia, e acho que isso tem que ser chamado a atenção. Sim, com certeza, é uma causa possível, né, de dano hepático, sobretudo nos alcoolistas. E como a gente está longe deles, porque eles estão com Covid e eles não têm acesso à população médica, no máximo assim, WhatsApp, é uma conversa, um telefonema, mas a gente orientar direito, sim, intercalar com Tilenol, com Novalgina, né, para não dar essa sobrecarga. Obrigada. Com relação a esse seu questionamento, Martinha, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, né, se angustiou muito, né, vocês todos que fazem parte, inclusive você, com o excesso de uso de drogas, e muitas vezes não só as drogas que eram ditas preventivas, né, antes de ter as vacinas, como as drogas que foram usadas mesmo naqueles pacientes mais graves que foram hospitalizados. E o professor Brandão, que foi o nosso ex-presidente da sociedade, né, o professor Carlos Brandão, do Rio de Janeiro, ele está conduzindo, né, um grande estudo que é multicêntrico e nós aqui do Hospital Universitário somos um dos centros de coleta e de avaliação, justamente para a gente contribuir mundialmente com essa resposta, né? Assim, quais os pacientes que apresentaram mais hepatotoxicidade, quais drogas que foram mais hepatotóxicas, após quais antibióticos que foram utilizados, após quais analgésicos que foram utilizados, que esses pacientes apresentaram um quadro de toxicidade hepática maior. Então, eu acho que essa resposta, Martinha, vai ser dada não só pela comunidade científica internacional, mas assim também pela nossa Sociedade Brasileira de Fígado, provavelmente nos próximos meses ou no próximo ano, quando esse estudo for totalmente avaliado e concluído. Tá? Eu acho que isso é bastante interessante, né? Porque é tudo muito novo para todos nós, né? A gente não sabe, como Liliana falou, até que ponto isso é uma coisa decorrente daquele processo inflamatório, ou é um quadro realmente de DILI, de lesão por droga, que está acontecendo nos nossos pacientes, ou é uma associação dessas duas coisas. E, felizmente, a maioria dos nossos pacientes tem uma evolução favorável, né? Principalmente pós-vacina, a gente tem recebido no consultório e no hospital universitário alguns pacientes que têm elevações transitórias dos níveis de aminotransferases, mas com pouca evolução para quadros hepáticos mais graves, né? Mesmo aqueles pacientes que são transplantados e mesmo aqueles pacientes que são hepatopatas graves, até mesmo aqueles em lista de transplante, né? Eu acho que, assim, realmente mudou a história, né, na prática clínica, independente de qualquer coisa, a gente vê a questão da vacinação nesses pacientes e nesses pacientes que são os imunodeprimidos. Uma outra questão, Lili, que eu não sei se você viu, com certeza você deve ter avaliado esse trabalho, que nos pacientes que foram submetidos à gastroplastia, à cirurgia bariátrica, que eles, foi feito, tem um estudo recente, eu não estou aqui com ele, foi feito um estudo comparativo naqueles pacientes que foram submetidos, que estavam mais magros, em relação àqueles que estavam em lista de espera dessa cirurgia, e a evolução desses pacientes que perderam peso, que tiveram seu IMC reduzido, foi muito mais favorável em relação àqueles pacientes que eram
obesos mórbidos, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente já imagina, qualquer pessoa pode dizer assim, claro que isso seria, né? O obeso mórbido tem todas as suas comorbidades, né? As suas complicações, mas isso foi comprovado, né, cientificamente, que houve realmente uma melhora em relação àqueles pacientes que ainda estavam com um grau de obesidade maior. Então, eu acho que é isso realmente que assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem, né, com a vacina, com o suporte desse paciente e manter esse paciente o mais saudável possível, já que os antivirais que são disponíveis para esse vírus ainda estão sendo, assim, meio que testados, né? Então, eu acho que quanto mais saudável a gente manter o nosso paciente, menores riscos de complicações esse paciente está correndo. Eu não sei se teria outras perguntas no chat. Espera aí, deixa eu ver aqui, tem sim. Ainda tem tempo? Só um tempinho, só um pouquinho. Tem aqui Sara Lima perguntando como fazer o acompanhamento dos pacientes previamente rígidos e que com alterações de enzimas hepáticas, repetir exames de quanto e quanto tempo, tem algo a ser feito em termos de medicações, um protetor hepático, N-acetilcisteína, alguma coisa com relação a isso, alguma consideração com relação a isso, Lili? Ou professora Loreto, Adélia? Proteção hepática não temos nada comprovado nem no COVID, nem no... Assim. Não mesmo. Então, tá bom, gente. Alguém mais queria fazer algum questionamento? Aqui no chat eu não estou vendo mais nenhuma outra pergunta, a não ser vários envios aqui de parabéns aos palestrantes, né? A doutora Andréa Agra, que também trabalha bastante com os pacientes portadores de doença celíaca, mandou parabenizar a todos, as duas palestrantes e a nossa querida Lorete, né, que nos esclareceu bastante, né, que é um paciente que é uma população muito grande, né, de celíacos, e aqui em Alagoas a gente tem essas duas grandes referências, que é a Andréa Agra, que são Andréa Agra e Marta Braga, né, assim, que eu acho que quem mais estuda e mais trabalha com isso aqui no nosso estado, eu acredito que tem sido elas duas. Eu não sei se alguém mais queria fazer alguma consideração ao vivo. Eu gostaria de agradecer, porque eu vim aqui para aprender bastante, eu aprendi, e gostaria de lembrar, o Laércio vai celebrar, o James também, que há uns anos atrás eu estive aí em Alagoas para fundar a Associação Alagoana de Doença Celíaca. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso e fiz alguns trabalhos com a André, nós até fizemos publicação disso, então eu fico muito contente dessa parceria com o pessoal de Alagoas. Uma boa noite para todos, muito obrigada. Eu nem esperava participar, mas foi muito interessante. Muito obrigada e boa noite para vocês. Boa noite. Muito obrigada, professor. A gente agradece. A gente agradece imensamente, né, a presença da senhora, a Liliana, a Adélia, vocês deram um show, né, um show de participação, um show de conhecimento, uma revisão belíssima que as nossas palestrantes fizeram, e a professora Lorete nos brindou aí a cereja do bolo, né, como ela não pode estar em nenhuma plateia que passe desapercebida, viu, professora Lorete? Nem que a senhora desligue a câmera, a gente vai lhe achar, viu? Porque não podemos deixar de aproveitar a sua presença aqui. Então, só agradecer. Eu não tinha visto a Andréa ainda. A Andréa estava aí, a Andréa estava aqui, mandou um recadinho aqui para vocês, parabenizando e dizendo que aprendeu bastante aí com a aula. Estava aqui, doutora Lorete, ouvindo as apresentações, excelentes apresentações, e a participação da senhora, que é sempre um aprendizado, né? Estar com a senhora, a gente sempre aprende. É sempre muito bom. É sempre um prazer tê-la conosco. Eu quero agradecer e dizer assim, que fiquei muito feliz de reencontrá-las. Eu que fui residente de gastro lá do Hospital de Base, naquela época que não faz muito tempo, né, Adélia? Eu a conheci,
E assim, os anos se passam e a gente sempre tem esse link, essas memórias afetivas e do ponto de vista científico, de estudos, e foi muito bom tê-las aqui. Parabéns, viu? Muito obrigada pela presença e que venham realmente, junto com a doutora Lorete, mais vezes a Maceió. Estive aí em janeiro de férias. Estive aí recentemente. Venha mesmo e ligue para a gente, entre em contato, que é um prazer enorme ter vocês por aqui, viu? E acrescente no meu currículo aí, Leila, amiga da doutora Lorete. É verdade. E brevemente, se Deus permitir, nos encontraremos presencialmente, né, Lili? Aqui ou no país ou fora do país, nos congressos, principalmente os nacionais e os internacionais, né, que fazem um bocado de falta, né? A gente gosta bastante, a gente aprende muito no online, mas gostaria muito do abraço, do calor humano, dessa parte também da amizade, né? É muito importante. Mas foi uma reunião belíssima, isso está gravado. Vocês podem informar para os seus alunos, para os seus colegas que quiserem ver e rever a reunião. Vai estar no nosso Instagram, que é @gastroalagoas. Quem ainda não segue, siga. Dentro de 2 dias, a gente coloca a gravação toda da reunião no Instagram, e é uma grande oportunidade para quem não pôde assistir, aprender muito com essas feras todas, e doutor Laércio aqui também nos brindou aí com a sua, sempre a grande experiência, né? Laércio é assim, dá aqueles flashes, aí aparece a imagem dele e ele já desaparece, mas ele uma grande referência para a gente aqui em Alagoas, um grande expoente nacional aqui da nossa gastroenterologia, como tantos outros, né? Então, muito obrigada, viu, amigos que estão aqui presentes, pela presença de todos. A gente chegou a ter agora estamos com 35 pessoas, mas chegamos a ter quase 70 pessoas na nossa reunião, então foi uma reunião bastante proveitosa. Acompanhe o nosso Gastro Alagoas, que ao longo desse mês de fevereiro vai falar ainda mais sobre o tema. A gente trouxe alguns colegas, o professor Décio falando sobre um vídeo, Fauzi Maluf, Raimundo Paraná, tem algumas pessoas que vão dar umas dicasinhas também, uns toques relacionados ao trato gastrointestinal e hepático com a Covid. E só lembrando a todos que próxima reunião, a doutora Eleusa vai coordenar tudo isso, vai ser justamente o Março Azul, vai voltar, né? Assim, a gente está fazendo uma super, hiper programação, e a doutora Eleusa, em breve, vai anunciar nas mídias aí qual seria essa programação, o dia da reunião, os palestrantes, quem estariam conosco. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, gente. Um grande abraço. Boa noite a todos. Oi, Fernando. Tudo bom, Lili? Prazer. Tchau, Eleusa. Tchau, Fernando. Tchau, queridos. Obrigada a todos. Roberto. Um abraço, Roberto. Repensa aí, Roberto. Tchau, Laércio. Tchau, Roberto. Tchau, Marca. Tchau. Mas me perguntaram o que eu estudei. Me perguntaram, me pediram para dar uma opinião várias vezes. Saiu aqui no jornal, o pessoal reclamando. Porque está complicando a vida do INSS.